Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Os food trucks, caminhões que funcionam como restaurantes, estão ganhando cada vez mais adeptos em Porto Alegre e também estão em pauta aqui no Legislativo Municipal. Desde o ano passado, tramita na Câmara um documento que pretende regularizar o serviço. E nos próximos dias, a Prefeitura da capital também deve encaminhar um documento com o mesmo propósito. Para isso, nós vamos receber aqui no estúdio o secretário municipal de Produção, Indústria e Comércio, Humberto Goulart, que vai falar sobre este assunto. Secretário, obrigado pela tua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Obrigado por poder conversar sobre esse assunto. Palpitante. Certo, secretário. Existe um projeto, como eu falei na abertura, tramitando aqui na Câmara já, de autoria do vereador delegado Cleiton, que trata especificamente dos food trucks. E o projeto da Prefeitura é uma espécie de atualização a uma lei que já existe, não é mesmo? Eu queria que o senhor explicasse o que motivou a Prefeitura a produzir esse documento, e no momento que já existe um outro tramitando aqui na casa, que é do vereador delegado Cleiton. Bom, primeiro, esse projeto que está tramitando na casa é um projeto que é ipsis literis o de São Paulo, a cópia do de São Paulo, certo? E aí nós temos três situações para a gente refletir. Primeiro, porque existem já foi mudado 2 vezes o de São Paulo porque não deu certo. 2 vezes foi mudado. E a terceira é que nós já temos aqui pessoas que trabalham nesse ramo com uma lei, que é a lei dos ambulantes, o projeto dos ambulantes, já existe, muito adequada, tem funcionado bem. Então, esse grupo que está estudando, e tem um grupo forte estudando, entende que em vez de repetir a lei de São Paulo, que tem mostrado percalços, que a gente então faça a adaptação num comércio que é ambulante, na lei dos ambulantes que existe já na cidade de Porto Alegre. Qual que é a principal diferença assim, que se enxerga entre os dois projetos? Sim, a diferença é que o projeto de São Paulo não considera aquilo como ambulantes, considera como se fosse restaurantes, né? E nós aqui entendemos, e é o que é o certo, que é justamente uma ação do tipo ambulante, ou seja, está hoje num lugar, amanhã está em outro lugar, não necessariamente estejam sempre no mesmo lugar. É um comércio itinerante, né? Isso. O que eu queria lhe perguntar, o senhor falou do grupo de trabalho, existe um grupo de trabalho na Prefeitura que está atuando nesse projeto, né? Isso. Quanta secretaria envolve esse grupo de trabalho? Esse é um processo multidisciplinar que abusa da linearidade, da transversalidade, né? Então, vou te dizer assim, as principais que precisam para que essa lei fique muito ajustada e que venha para cá com o propósito de ajudar, certo? Ajudar não só os novos comerciantes que aparecem agora com esse nova maneira de ver a venda de alimentos, e quem vai usar, quem gosta disso, quem vai usar. Primeiro, a Secretaria da Saúde, porque lá tem que cuidar então da vigilância sanitária, certo? Depois é a Secretaria, principalmente porque é perto de praças, então quem trabalha com isso é a Secretaria da SMAN, Meio Ambiente. Depois nós precisamos saber como é que isso se posta frente ao tráfego, como é que acontece, onde é que eles vão parar, como é que vão... Então entra lá o nosso querido Capelari, né? Da IPTC. E depois a nossa, que vai dar o norteamento do que essas coisas acontecem e que vai fazer a fiscalização, não tanto dos food truck, porque eles vão ter orientação já nossa para onde vão ser colocados, mas para os comensais que se ajustam ao redor, que é então a SMIC que cuida disso, né? Certo. E é interessante olhar para esse ponto que às vezes está vendo só um comércio ali, uma loja numa rua, é completamente diferente, né? É outra concepção, né? Outro fundamento, né? Então, assim, ainda há pouco estávamos conversando sobre isso. Essa venda de comida desse tipo na América já existiu há séculos, já existe. Porém, ela começou a se tornar uma coisa necessária e um novo modelo depois dessa quebradeira que teve econômica nos Estados Unidos em 2008. Então precisavam de novas coisas acontecerem na economia. E deu certo esse tipo de trabalho, que são verdadeiros restaurantes ambulantes que não atacam a pequena comida, o cachorro quente, o churro, pastel, alguma coisa dessa natureza, mas que trazem uma modificação semelhante
aos grandes restaurantes, com comidas à la chef, mais ou menos seria essa a diferença, né? E daí surge a economia, surge um dinheiro novo circulando, uma nova renda, novos empregos. Certo, secretário. Teve alguns episódios agora, durante as últimas semanas, alguns festivais, algumas feiras de food trucks, em que a prefeitura teve que atuar lá porque tinha alguns problemas, a questão de vigilância sanitária e outros problemas. Eu lhe pergunto como que é fiscalizar esse serviço, porque mesmo não tendo ainda uma lei, já tem food trucks atuando em Porto Alegre. Como que vocês estão trabalhando para fiscalizar isso, enquanto ainda não tem essa lei? Quais as principais dificuldades também? Nós não temos a lei e não temos a sua regulamentação ainda, não é? Mas nós, quando abordamos a situação, abordamos como se fossem ambulantes. Eles são fiscalizados tipo ambulante. Por enquanto não existe muito food truck na cidade. Embora tenha havido uma concentração ainda há pouco num dos shopping centers da cidade, né, de vários carros, até ficou muito bonito aquilo. Não existem grandes quantidades para serem fiscalizadas, então nós temos alguma facilidade em fazer essa fiscalização. Mas nós conhecemos todos os food trucks que tem aí. Então eles já têm um certo entendimento com a gente que faz com que eles não ultrapassem as regras mínimas que são agora nesse momento exigidas, que são as dos vendedores ambulantes, não é? Então temos tido uma certa facilidade. Agora, depois que isso se tornar uma maneira de comércio de comida na cidade, e que forem muitos, talvez a gente precise de um pouco mais de mão de obra, porque sempre na SMIC nós estamos precisando de mão de obra. Eles são verdadeiros heróis, os nossos fiscais. São excelentes trabalhadores, homens com muita experiência, mas com pouca gente ajudando, porque se aposentaram uns, foram embora outros, fizeram novos concursos mais rentáveis outros, né? Então nós precisamos. Mas no momento nós temos poucos agindo, nós estamos liberando alguns para determinados acontecimentos, determinados happenings recebem o food truck. E a gente tem um certo controle sobre isso. O maior controle no momento é por parte da saúde, onde vai cuidar como é que eles têm que trazer já um material meio pré-pronto para que não exista contaminação, e eles fazem só a ação final, como gostam de dizer termos modernos, agora finalística. A ação final é feita pelo vendedor ali em loco, né? Mas as coisas já vêm de antes preparadas, embaladas, cuidadas para que não tenha problema. Então a vigilância sanitária é que é muito importante nesse momento, e nós que somos os organizadores, os controladores do comércio na cidade. Certo, o senhor se baseou ali na questão no início das respostas a respeito dos projetos lá de São Paulo, que já fizeram 2 vezes, estão trabalhando nele atualmente para melhorar. Como que o senhor enxerga o avanço? É uma previsão positiva de que vai ampliar esse mercado, vai se expandir, enquanto Porto Alegre ainda tem poucos, mas existe assim uma previsão de que vai se expandir? Temos esperança que vai se expandir e que seja uma lacuna a ser preenchida na cidade. Porque primeiro nós vamos trabalhar com a descentralização. Ou seja, lá no Moinhos de Vento, onde já tem coisa semelhante, aqui na Cidade Baixa, onde tem coisa semelhante, não é? Em outros lugares onde tem semelhante, nós não vamos distribuir para lá os food trucks. Eles vão para outras regiões que carecem de bons restaurantes e que eles não vão disputar um espaço de comércio com pessoas já instaladas, não é? Então eu imagino, eu sempre ouvi dizer pelos portugueses amigos nossos, pelos judeus amigos nossos, que sempre se colocar comida é um bom negócio, né? E ainda mais colocar comida bem organizada nos lugares onde estão precisando e de um tipo de qualificação bonita e cuidadosa. Eu acho que é um novo filão que aí vem, que já está aonde acontecendo. Em Nova York, quando eu tive há pouco tempo lá, vi vários food truck, em Paris vários food truck. Então eu imagino que Porto Alegre vai dar certo. Em São Paulo estão procurando ajeitar, não é? Tem a sua lei lá específica, mais própria. Nós vamos tentar fazer uma lei mais para os nossos ambulantes aqui, mais para Porto Alegre. Espero que dê um bom resultado e que seja mais uma circulação de dinheiro, mais renda e melhor solução de alimentação para a nossa gente. Sim, secretário, o senhor falou que tem um contato, certo, com os poucos food trucks que já trabalham na cidade, né? Como que eles estão enxergando essa iniciativa da prefeitura, esse projeto que vocês estão trabalhando? Eles estão contribuindo junto? Como é que está essa construção? Exatamente, estão contribuindo porque o grupo que apresenta o outro projeto, em tramitação, não teve assim, grande contato com a população e nem com
com os empresários, o que vai ser concessionários. Não existe esse contato, não conversaram bastante. Então, quando a prefeitura abre um canal de conversação, já visitamos várias vezes, né? Já estivemos vendo como é que funciona. Estivemos vendo depois tivemos vendo mais depois tivemos vendo um grupo. Nós tivemos uma certa ideia de como é que as coisas estão funcionando, né? Então, eu acho que esse contato, eles pelo menos têm nos dito, têm nos procurado bastante, ele é interessante para que nós não precisemos lá adiante modificar alguma coisa que ab início pode ser resolvida. Temos tido essa conversa. Certo, secretário. Uma última pergunta, vendo todo esse movimento, né, dos comércios indo para a rua, as pessoas indo para a rua comercializar alimentos, tem aqueles piqueniques também que estão acontecendo em bastante escala agora na cidade, movimentos sociais organizando feiras nas ruas. Como que a prefeitura enxerga esse movimento e se prepara também de repente que isso cresça? Como que fiscaliza isso? As comidas de rua têm sido um xodó ultimamente, né? Existe um outro processo que não é o food truck e que é o comida de rua, que são mais do que um cachorro-quente e que são vendidas ali na praça, pela Rua Sepúlveda, ali pela praça onde faz a Feira do Livro ali, certo? Praça da Alfândega. Acontece e vende tudo. O pessoal quer ir comer fora. E por preço, o food truck traz um preço mais convidativo e a comida de rua traz um preço mais convidativo para famílias que não poderiam ir em grandes restaurantes. Fica preservada a freguesia de grandes restaurantes, né? Agora, a comida de parque, o piquenique de parque, a SMIC pouco manda nisso, porque não existe uma comercialização ali no piquenique. Então aí a saúde entra com a sua vigilância sanitária e a secretaria SMAN que cuida dos parques onde isso acontece, não é? E para nós fica cuidar sim da abordagem dentro desses momentos de quem vai vender de maneira ambulante e que não esteja adaptado às nossas pequenas leis para esse setor, não é? Vão aproveitar e vender bebidas ali em volta, vão aproveitar e vender outras comidas, complementos, pastéis, essas coisas, aí isso vai ser cuidado por nós. Agora, o piquenique em si, que estão fazendo, existe um grupo que se reúne sempre uma vez por mês, umas sextas-feiras, e fazem um grande piquenique em vários pontos da Redenção. A SMIC, como não gera comida, como são eles que trazem de casa, então nós não estamos ainda fiscalizando. Se houver comercialização, nós iremos fiscalizar. Certo, então, secretário, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Câmara de hoje. Por nos dar o espaço para a gente poder falar nesse assunto palpitante que vai começar agora a aparecer direto na mídia e que as pessoas então fiquem informadas de como é que é o seu início. Certo, muito obrigado, secretário. O presidente da Câmara Municipal recebeu o prefeito de Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. José Fortunati veio ao Legislativo entregar a prestação de contas do ano de 2014. Os documentos entregues ao presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, apresentam o desempenho financeiro do município em 2014, além das atividades realizadas pelas secretarias e órgãos municipais. Após 2 anos seguidos de déficit, o município apresentou resultados positivos nas contas públicas. Para o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, a prestação de contas permite apresentar à população, de forma transparente, todos os gastos e investimentos do Executivo. São decisões tomadas pelo orçamento participativo, são decisões de conhecimento da sociedade, mas que nesta prestação de contas está completamente esmiuçado. Cada ação, cada gasto, cada investimento que realizamos na cidade. Esta é a forma transparente de julgarmos não somente dados no espaço, mas principalmente informações concretas, para que as pessoas possam ter acesso pleno de que forma o dinheiro público é investido em Porto Alegre. O encontro contou com a participação do vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e de vereadores e secretários do município. Responsável pela pasta da Fazenda, Jorge Toneto destacou 2015 como um ano difícil para a economia. No entanto, o secretário falou da construção de uma lei orçamentária mais adequada à realidade. Quando a gente foi elaborar a lei orçamentária desse ano, a gente já tinha percepção de que
nossa economia brasileira estava entrando num momento já de um certo declínio, e então conseguimos projetar uma lei orçamentária mais contingente com a arrecadação prevista. Então a gente não vai ter que fazer contingenciamentos em cima do orçamento, porque ela já foi bem previsto, ele está mais inadequado ao que a Receita suporta. O ano passado ele estava muito superior. Então, se fosse executar, teria um déficit muito grande. É uma questão de praxe, mas sempre é bom, né? O prefeito vir fazer essa cortesia dele mesmo, vir entregar a casa agora, conforme o nosso regimento, vamos passar à Comissão de Economia e Finanças para que seja feita a fiscalização pelo município das contas do município. No final da semana de aniversário de Porto Alegre, os moradores da capital receberam um grande presente. Depois de mais de 20 anos fechado, o Capitólio foi reaberto ao público. O antigo cinema de calçada volta a funcionar também como cinemateca. A equipe do Jornal da Câmara foi conferir a reinauguração. Acompanhe na reportagem. Um dia depois dos 243 anos de Porto Alegre, quem recebeu um presente foi o público. O cinema referência das ruas da capital na década de 20 volta a abrir as portas à população. Na última sexta-feira, foi inaugurado oficialmente o Capitólio. A novidade é que, desta vez, o local também vai funcionar como fonte de pesquisa sobre a história do cinema gaúcho. Ele também será um espaço de multiuso cultural. A acústica da sala é ótima, então permite várias outras atividades. E a Cinemateca Capitólio tem exatamente por grande objetivo recuperar e preservar o acervo de filmes, de toda a memória audiovisual que foi produzida na região sul. Então, Porto Alegre, na realidade, está abrindo um espaço que poderá e será referência no Mercosul. É um processo bastante complexo que envolve um projeto de obra física muito complexo, porque é um prédio tombado pelo patrimônio histórico do município e do estado, e adaptá-lo a um novo uso, que é o uso de uma cinemateca. E foi um grande desafio que só foi possível porque muita gente trabalhou junto para que isso acontecesse. Na década de 20, o Capitólio foi um dos cinemas de calçada mais conhecidos do país. A última atividade oficial do Capitólio foi em 1994. A partir de 2001, nomes do cinema gaúcho e integrantes dos poderes públicos começaram a unir forças para revitalizar o prédio. Depois de 14 anos, o Capitólio volta a abrir as portas. A reforma do local contou com verbas do governo federal e da Prefeitura de Porto Alegre. É fundamental que as pessoas compreendam que é um prédio resgatado com dinheiro público e por isso ele deve ser preservado da melhor forma possível. Nós estamos buscando parcerias para que esta parceria não fique somente com a Prefeitura, mas com as pessoas que vivem o setor, com bastante intensidade. E é isto que nós queremos, que quem vive o setor se aproprie desta casa, conserve e mantenha. O Ministério da Cultura sempre comemora a abertura de novos espaços culturais, porque a partir desse cinema, as pessoas que o frequentarem serão mais felizes, mais emocionadas, mais inteligentes, mais ricas espiritualmente. Então, para nós é muito importante agora, quando é um novo espaço que nunca aconteceu similar no país, ele passa a ser um modelo, então, para que as outras cidades do país, elas adotem cinematecas. É fantástico, porque um dia de tarde, em 94, assinado que fazer, eu acabei vendo Indiana Jones aqui, a última memória que eu tenho dele como cinema, caindo aos pedaços. Vê-lo, assim, completamente remoçado, renovado, já dentro de uma ótica de como o cinema deve funcionar hoje, sala stage, isso é fantástico, é emocionante para todos os porto-alegrenses, exatamente na semana de aniversário da cidade, né? As atividades que aqui vão acontecer, os espaços de debate, a biblioteca, enfim, vai servir como um novo tempo, né, na relação de reconhecimento da comunidade que assiste ao audiovisual, que assiste ao cinema, e daquela que ainda não encontrou no cinema um espaço de reflexão e das comunidades populares, das comunidades de bairro, para que o cinema possa fazer parte da vida delas, mesmo no centro de Porto Alegre, e se transformar num marco dessa relação direta. As sessões de cinema no Capitólio funcionarão de terças a domingos em 3 horários. Mais detalhes sobre a Cinemateca podem ser obtidos na página da Secretaria de Cultura pelo site da Prefeitura de Porto Alegre.
A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao advogado Fábio Medina Osório. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A sessão foi presidida pelo vereador Valdir Canal, do PRB, e proposta pelo vereador Professor Garcia, do PMDB. Segundo o parlamentar, o objetivo foi destacar a trajetória do homenageado e o conhecimento na área do direito administrativo. Fábio Medina Osório tem 46 anos, é natural de Porto Alegre e formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou como promotor no Ministério Público durante 14 anos. Hoje atua na iniciativa privada. No discurso, o advogado disse que a homenagem é um estímulo para que siga trabalhando pela sociedade. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!